Olá, eu me chamo Valesca Antunes, eu faço parte do coletivo Atalante, junto com a Catalina Sofia e com o Giovanni Cômodo. O Atalante já faz mais de 5 anos na Cinemateca de Curitiba, desenvolvendo um trabalho que envolve crítica cinematográfica, que envolve formação de público, exibição de filmes, cineclubes, cursos, etc. E eu também sou pesquisadora, nesse momento sou pesquisadora em estudos literários pela Universidade Federal do Paraná, pesquiso adaptação cinematográfica, a intersecção entre adaptação literária e adaptação cinematográfica, e eu também sou formada em cinema e vídeo pela Unespar. Então, queria agradecer ao Cineclube Aurora pela oportunidade de poder falar sobre alguns filmes, de falar sobre a produção do Paraná nos anos 10, né? E também tecer alguns comentários, né, sobre isso. A primeira coisa, quando eu fui fazer essa lista, eu percebi que é uma quantidade enorme de pessoas produzindo, e o cinema no Paraná só tem crescido, né? Então a gente percebe cada festival ou mostra que a gente sempre tem um nome ou dois que são do Paraná e que estão marcando presença em festivais grandes, né? E também outra coisa que eu parei muito para pensar sobre é que a maioria das pessoas, pelo menos na lista que eu escolhi, foram pessoas que estiveram de alguma forma na academia, né? Então são pessoas que tiveram uma formação acadêmica que possa ter ajudado em alguma forma desenvolver um pouco melhor a própria reflexão sobre o cinema e também a própria reflexão sobre o fazer do cinema, né? Um desses filmes que eu gosto muito e que eu acho que meio que sintetiza a arte do amar do cinema e também a arte do pensar o cinema é o Lélio, um americano em Curitiba, do Matheus Kerniski. O Matheus tem o mesmo background que o meu, nós somos colegas de sala e eu meio que vi esse filme ser feito. Mas, a parte disso, eu acho que é muito importante uma voz jovem, uma voz nova, resgatando uma pessoa que fez parte da crítica cinematográfica paranaense ativamente, que é o Lélio Sotomayor, né, que faleceu ano passado. E também mostrar por uma atividade reflexiva o que é amar o objeto cinematográfico e como é pensar ele, né? Então, o Matheus traz, pelas reminiscências do Lélio e pelo amor que ele tem pelo cinema americano, por musicais e por tudo isso, e como a passagem do tempo é brutal nesse sentido. Você vê que o Lélio já não está mais entre nós, né? Então é uma coisa que você tem que gravar no tempo, né? Você não tem outra maneira de você eternizar essa matéria, essa matéria cinematográfica, esse conhecimento e toda essa bagagem que essa pessoa ofereceu, que não seja pela forma com que ele amou esses filmes, né? Então, o trabalho de montagem desse filme me interessa bastante, justamente por trabalhar com imagem de arquivo, no sentido de que revisita-se as memórias do Lélio através de filmes que ele gosta, né? E outros filmes fazem isso de alguma forma e rememoram o que as pessoas amam, o que críticos de cinema amam por meio dos filmes, né? A gente tem o Manuel Mozos falando sobre o João Bernardo da Costa, a gente tem o próprio Wim Wenders falando sobre o Nicolas Ray,
Então, a gente sempre tem essas memórias que são memórias do fazer cinematográfico e memórias que envolvem coisas que não são só da dimensão do cinematográfico, que são dimensões maiores que a vida, né? O amor por tudo aquilo e pela matéria com que a gente, e como a gente se relaciona com essas matérias, né? Como a gente se relaciona com o mundo e com o cinema. Então, esse filme eu acho muito importante que ele seja visto justamente no lugar em que eu me encontro e que outros colegas se encontram, que é na academia e que é na parte reflexiva e como pensar com amor na matéria filmada, sabe? Como pensar na cinefilia como ato de amor e pensar justamente como a passagem do tempo e que a experiência cinematográfica se vale do tempo e que poder gravar isso de alguma forma no tempo e mostrar para outras pessoas é perpetuar uma memória, né, de alguma forma. Tem uma frase que a Agnès Varda falava muito, que o cinema é 24 quadros por segundo, mais ou menos em preto e branco, mas que todos eles se tornam uma memória de alguma forma. Então, eu acho que é muito por aí que o Matheus trabalha e muito do interesse dele de contar essa história, de tornar com que a memória do Lélio viva e seja propagada. E, ao mesmo tempo, é um exercício autorreflexivo, é você pensar o cinema com o cinema e pensar o cinema de uma forma com que vá para além da academia ou vá para além da própria experiência cinematográfica da sala, que vá numa experiência de vida mesmo. Então, é isso. Agradeço mais uma vez ao Cineclube Aurora pela oportunidade de falar sobre esses filmes. Consumam o cinema nacional, consumam o cinema paranaense. E é isso. E todo mundo fica em casa e passa álcool gel nas mãos. Tá bom? Um grande beijo.